Caríssimos amigos e irmãos, e a paz do Senhor esteja com todos vocês. A liturgia desses finais de semana do mês de julho tem sido uma ótima oportunidade da nossa reflexão sobre a nossa missão permanente, sobre olhar também tantos fatos que ocorreram no passado e que nós vimos que, na parte missionária, o Senhor foi atuando e foi agindo. Nós comentamos com vocês sobre essa segunda quinzena de julho, em que traz à memória a Jornada Mundial da Juventude de 2013 e também 60 anos do Congresso Eucarístico Internacional aqui do Rio de Janeiro. Louvamos a Deus por esses acontecimentos, mas tudo isso deve nos fazer e nos motivar para que nós vivamos hoje a nossa missão. E nesse sentido, nós vemos que o caos e o desânimo, os problemas do mundo de hoje, no Oriente e no Ocidente, e também em nosso país, nos mostra essa oportunidade de sermos ainda mais e melhores evangelizadores. Sim, meus irmãos e irmãs, eu creio que a palavra de Deus nos profetiza isso nesses dias. Não podemos deixar sem fazer a nossa parte. Justamente, a grande reforma que nós precisamos é do ser humano, da vida humana, para que os atores que possam mudar de lugar ou de posição possam ser pessoas novas. No meio de tantas contestações hoje, nós temos contestações de direita, de esquerda, de norte, de sul, de leste, oeste, tudo quanto é lado. Eu recordo sempre a palavra do Santo Domingo, de Dom Luciano, quando tinha de elaborar o texto. Jesus Cristo, a nossa única opção é por ti. É justamente estar com Jesus Cristo em nossa vida que nos faz ser pessoas novas, que se convertem a cada dia, que sabem que são pecadoras e frágeis, mas cada momento vai buscando uma vida nova no Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, é importante que hoje a igreja seja cada vez mais sendo construída, através de homens e mulheres que dão passos em conversão, que se entusiasmam pelo encontro com Jesus Cristo. É claro que tem muitas situações que nem sempre são muito claras, complexas, mas a maioria das pessoas buscam o Senhor e, encontrando o Senhor, se colocam à disposição para serem anunciadores de uma boa notícia na diversidade e complexidade desse mundo, e que mesmo quando rejeita a fé, rejeita a Cristo, fala mal da igreja, vem da igreja católica, no fundo está desejosa de poder escutar uma boa notícia a tantos vazios existenciais que existem na sociedade e no mundo de hoje. São tantas situações que a pessoa tenta fugir e encontrar seus caminhos nos seus vazios, procurando na bebida, na droga, muitas vezes na libertinagem, preencher os seus vazios e ficam cada vez mais vazios. Nós vemos que o fato de muitas pessoas que se vão para esses caminhos querem tirar a vida e acabam tirando a vida, mesmo que tenha fama, dinheiro, nos mostra que o ser humano tem necessidades que vão muito além e nós sabemos disso e por isso mesmo queremos ir ao encontro das pessoas anunciando essa boa notícia, anunciando uma boa nova do quanto Deus ama as pessoas e quanto as angústias, os problemas, os machucados que cada um leva na sua vida, somos chamados a experimentar que existia uma luz que dá sentido à cruz, ao sofrimento, mas também que nos impulsiona para tempos novos. Mesmo em certo tempo em que muitas vezes a questão religiosa é explorada negativamente e economicamente por parte de alguns, mesmo quando muitas vezes a limitação humana é explorada de diversas formas por grupos, nós queremos, enquanto aqueles que têm a missão de seguir a Cristo e anunciá-lo, de viver intensamente nessa dimensão, de nos colocar a serviço, anunciando a boa notícia a todas as pessoas. E nesse final de semana, a palavra de Deus que nós estaremos ouvindo, de novo nos coloca essa perspectiva da missão, porém vendo a necessidade das pessoas que estão buscando essa vida e essa luz. Sim, caríssimos amigos e irmãos, no Evangelho desse 16º domingo do tempo comum, Evangelho de Marcos 6, 30 a 34,
nos fala que mesmo quando os discípulos de Jesus, depois da missão, 2 a 2, precisam descansar e rezar um pouco, não é? No entanto, não podem ficar descansando como querem, porque logo tem a necessidade do povo que vai em sua busca. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco, depois que eles contaram tudo o que haviam feito e ensinado para Jesus. Tempo de partilha, de oração. E havia tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então não havia tempo dos discípulos pararem um pouco para pensar sobre tudo isso e partilhar. Foram para um lugar deserto, afastado, mas muitos os seguiram. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. E ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão. Saíram para descansar, para rezar um pouco, e ao desembarcar tinha uma multidão esperando. E teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Nós podemos chamar isso, meus irmãos e irmãs, da urgência da missão. São muitas necessidades. É claro que nós precisamos o apóstolo, o profeta, precisa também de tempo de oração, tempo de descanso, tempo de repousar no Senhor. É necessário, é importante a partilha, poder colocar em comum o que Deus tem feito em nossas vidas, mas as necessidades são enormes. Há muito machucado no coração das pessoas e que quando vê justamente que existe um caminho e alguém que lhe traz uma boa notícia, eles anunciam uma nova vida, logo vão em busca. E isso que aparece. E aí está justamente a nossa missão, aí está justamente, meus irmãos e irmãs, a nossa missionariedade. De vermos que nós temos uma notícia a dar que deve levar as pessoas para a gente a encontrar o caminho da sua própria vida, uma luz para a sua existência. E de tal maneira a encontram que querem experimentar cada vez mais essa busca, por isso mesmo vão querer escutar. Procuravam em Jesus justamente essa vida. E Ele é a vida. E nós somos portadores dessa vida que é Jesus para os irmãos e irmãs. Às vezes, quando o evangelizador, o apóstolo, o profeta está cansado, pense bem nisso. Nós sabemos que nós levamos para as pessoas uma boa notícia e que realmente essa notícia não é nossa, vem do Senhor. E que mesmo muitas vezes cansados, nós somos chamados a proclamar essa boa notícia às pessoas. Mesmo quando temos que, às vezes, parar um pouco para repousar no Senhor. Haverá outros momentos. Eu me lembro da história de um santo que servia à porta do seu convento e que alguém dizia, você está muito trabalhando com os pobres, acaba não tendo tempo da oração. Sim, é verdade, nesse horário estou ocupado. Mas depois, à noite, eu vou ter mais tempo e ficarei em paz, rezando também em outro momento. Embora agora, nesse momento, eu necessite de cuidar daqueles que vêm pedir, que vêm necessitados aqui à porta do convento. Nós precisamos de ter esses outros tempos de oração, de reflexão, mas é urgente a missão. E Jesus viu que, mesmo viajando para outro lugar, no meio de tanto do ir e vir de tanta gente, lá já tinha uma multidão aguardando. É a multidão faminta do pão da vida. É a multidão faminta de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que nós, meus irmãos e irmãs, somos chamados a proclamar, a anunciar e a encontrar também toda a nossa organização, nosso trabalho, para que isso aconteça. É dessa dimensão que nos lembra o Papa Francisco da igreja em saída. A igreja que realmente vai pelos caminhos do mundo, da história, né, com os seus pés na terra, das vários caminhos, mas encontrando as pessoas e tornando esse Deus mais próximo das pessoas e falando ao coração das pessoas, falando às pessoas olho a olho e dizendo desse amor de Deus a tanta gente, e distribuindo as bênçãos do Senhor aos irmãos e irmãs, e ao mesmo tempo olhando para a sociedade com suas injustiças, suas falcatruas, seus problemas, e também chamando a sociedade à conversão. O Papa tem sido exemplar nesse sentido, porque ao mesmo tempo que ele fala aos pobres, aos necessitados, ele chama a atenção dos grandes desse mundo para a mudança, para a conversão, para ver as necessidades do necessitado, etc. Cabe a nós, portanto, meus irmãos e irmãs, vemos essa urgência da missão,
que aparece no Evangelho desse domingo e que cabe a nós também executarmos isso de maneira concreta na vida da nossa paróquia, diocese, comunidade, pastoral, movimento a que nós pertencemos, sabendo que essa dimensão é importantíssima para hoje e para sempre. Mas, meus irmãos e irmãs, além desse aspecto que aparece no Evangelho, nós vemos justamente o profeta Jeremias, a leitura primeira desse domingo, que justamente censura isso e fala do Senhor que tem esse carinho para com o seu povo. Censura os que não querem ser cuidados do povo de Deus, cuidar das ovelhas. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho da minha pastagem, diz o Senhor. Desse modo, isso diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes o meu rebanho, e o afugentastes e não cuidastes dele. Eis que eu irei verificar isso entre vós, e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. Eu reunirei o resto das minhas ovelhas, de todos os países para onde foram expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores para que as apacentam. Não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Caríssimos amigos e irmãos, o Senhor nos censura pelas vezes que nós somos acomodados e deixamos dispersar as ovelhas. Não cuidamos do povo que é de Deus. E chama, eu mesmo irei. Por isso mesmo fala que ele mesmo virá. Farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio. Naqueles dias Judá será salvo e será Senhor nossa justiça. E justamente, meus irmãos, ele enviou o seu próprio Filho, que dando vida por todos nós, veio realmente fazer com que nós nos reuníssemos como único pastor, único rebanho. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que na carta de Paulo aos Efésios, segundo a leitura desse final de semana, fala o Senhor que vocês estavam longe, os tornasse próximo no sangue de Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. O que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade, e nos colocou como um só, o homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim ele destruiu em si mesmo a inimizade. Veio anunciar a paz a vós que estavais longe e a paz aos que estavam próximos. E a graça temos um só Espírito. Portanto, meus irmãos e irmãs, é em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós encontramos essa vida. É nele que nós, de perto e de longe, vemos um só povo. E somos chamados cada vez mais a levar essa boa notícia às pessoas, a boa nova às pessoas, a não desanimarmos e não nos omitirmos diante das dificuldades do nosso tempo presente. Nós vemos essa uma oportunidade de anunciarmos uma boa notícia que leve justamente à comunhão, à unidade, à reconstrução, à cura, à evangelização de tantas pessoas que necessitam dessa palavra de vida e de salvação. Que nesse domingo, caríssimos amigos e irmãos, todos nós possamos viver intensamente a palavra do Senhor, que nós caminhemos de tal maneira que ao escutarmos a palavra do Senhor nos sintamos impulsionados, questionados a ver qual que é a nossa missão, o nosso trabalho, e que ao mesmo tempo que nós vemos tantos sinais na história, na nossa história pessoal, da nossa paróquia, da nossa diocese, da nossa vida em geral, que nós possamos ver, sim, muita coisa bonita já aconteceu, mas urge hoje darmos passos concretos. E o mundo de hoje, e o Brasil de hoje, necessita de uma igreja profética que realmente fale ao coração e leve as pessoas a um novo coração, a construir a paz, como é o ano da paz, a podermos ver que essa paz vem de homens e mulheres novos, que não basta apenas mudar de posição, mas são transformados por dentro por causa do Evangelho. E por isso mesmo reconstrói a sua vida, a sua paróquia, a sua cidade, a sua nação pelo Evangelho. Nós somos enviados a esse mundo que está necessitado, como nós vimos no Evangelho, de encontro com Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom domingo a todos e uma boa semana. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.